Hello! Bora lá para mais um vídeo? Essa semana a gente tem alguns assuntos como menopausa, jejum, que nós já começamos a fazer. Eu percebo que muitas pessoas têm um pouco de receio e medo do jejum. Mas eu quero que vocês saibam que não precisa ter medo, tá, gente? Porque quando a gente faz o jejum, o seu corpo vai utilizar o seu estoque de energia, principalmente da sua alimentação anterior. Então, se você comeu direitinho, fez a sua última refeição no horário certo, com a quantidade de calorias e nutrientes correto, você pode fazer o jejum e até mesmo treinar, se exercitar em jejum, que vai ser tranquilo. Eu garanto que você não vai passar mal, que vai ficar tudo bem. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre mentalidade, sobre aquilo que a gente pensa, né, com relação às coisas que a gente viveu na nossa vida, as escolhas alimentares que a gente faz, elas podem estar sempre ligadas a um gatilho, por exemplo. Aí você chega pra mim e fala assim, ai, Luana, eu tenho uma relação ruim com a minha mãe, eu tenho uma relação ruim com meu irmão, eu perdi meu pai muito cedo, eu não tenho uma relação legal com os meus pais, e tudo isso a gente acha que não pode afetar nas escolhas que a gente faz, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa alimentação. Muitas vezes a gente come coisas erradas ou inadequadas por uma questão de estresse, ansiedade, tristeza ou até mesmo alegria. Hoje em dia, essa questão alimentar, ela tá muito ligada a essas questões psicológicas. Então, o comer ou beber virou algo social. Você vai numa festa, num aniversário, num casamento, e a gente fica esperando, ai, que comida que vai ter, que bebida que vai ter. E a gente fica sempre ali pensando em como vai acontecer aquele momento e o que vai ter naquele momento, que é o que nos une. Então, o comer em si e o beber, né, seja bebida alcoólica, seja bebida mais saudável, tá sempre ligado a essa questão social. Só que é nesse momento que a gente tem que ter maturidade e consciência, porque nem sempre a gente precisa, nem sempre não, né? Não precisa ser uma rotina para você alimentar as suas dores ou as suas emoções com comida, ou até mesmo com bebida. Né? Eu falo por mim, vou dar um exemplo. Quando eu tava no meu primeiro ano de faculdade, eu fiquei grávida do meu primeiro filho. Eu nem ingeria bebida alcoólica. Cerveja eu repudiava pelo gosto, eu não gostava do gosto. E passando o tempo, convivendo com outras pessoas, tem um rolezinho ali no barzinho, uma festinha aqui. Aí eu comecei a consumir e depois eu percebi que o álcool, para quem não sabe, o álcool inibe o córtex frontal, que é a parte do cérebro que faz você tomar decisão, faz você ter raciocínio, faz você ficar mais alerta. Quando a gente ingere bebida alcoólica, o nosso córtex frontal ele fica inibido. Por isso que muita gente bate o carro, briga, a gente fala coisa que ou talvez esteja guardada e a gente não falaria se estivesse com raciocínio lógico, a gente acaba fazendo algumas coisas, tomando algumas atitudes ou algumas decisões, né, fazendo coisas que não deveria, porque o nosso córtex frontal está inibido. Então a bebida alcoólica, ela tem esse poder, né, de transformar você num monstrinho, digamos assim. Tem gente que fica alegrinha, não acontece nada, mas tem gente que acaba chorando, a gente fica mais depressiva. Tem várias coisas que o álcool traz, né? E aí, muitas pessoas usam isso como se fosse um conforto, né? Como se fosse uma válvula de escape, digamos assim. A mesma coisa acontece com o doce, com o carboidrato. Porque o carboidrato, ele aumenta o seu nível de glicose e aumenta a sua insulina. Quando a nossa insulina tá alta, a gente fica animado, feliz, alegre. Você tá ali, borocochô, meio triste, ou as meninas mesmo na TPM. Você vai lá e come um chocolate, mas não é chocolate 70% não. É chocolate ao leite com muito açúcar. O que acontece? Rápido você tá feliz. Eu tenho certeza que você já deve ter passado por um momento que você foi lá e descontou a sua tristeza ou a sua alegria na comida. Então, esse comer, a comida virou algo que é um conforto para as pessoas. E o que eu queria te explicar? Comer não engorda. Comida saudável. As coisas da feira, as coisas do açougue, as coisas da hortinha, frutas. Essas coisas não engordam, gente. O que engordam são as nossas escolhas erradas. Alimentos industrializados, processados, que fazem o nosso cérebro nem funcionar direito. A gente tem que lembrar, eu não sei se vocês sabem,
Mas tem muitas doenças crônicas, como Alzheimer, Parkinson, que são doenças que estão associadas ao excesso de carboidrato e açúcar. O açúcar de mesa, que é esse que a gente fala, o açúcar piora até mesmo os sintomas de qualquer doença crônica. Principalmente, ele ajuda no envelhecimento da pele. Então, uma pessoa que come muito açúcar, você vai ver que ela tem a pele mais manchada, ela é mais flácida, ela tem oscilações de humor. É uma pessoa que ela não tá 100% do tempo feliz, porque ninguém é 100% do tempo feliz. Mas é uma pessoa que ela oscila bastante, porque o açúcar faz isso e os carboidratos. Mas qual carboidrato, Luana? Arroz, macarrão, pão, carboidratos ruins, refinados. Aí o arroz é ruim? Não é que o arroz é ruim, é que a gente consome de maneira errada. Por exemplo, se você consumir arroz, legumes vegetais e salada, o índice glicêmico do arroz baixa muito. O que a gente faz? A gente pega o arroz, a gente faz um estrogonofe que tem creme de leite que é industrializado, põe batata palha e manda pra baixo. É uma caloria extrema e é um pico de insulina gigantesco. E aí depois a gente vai lá e toma um sorvete. Acabou o seu dia. Pode ter certeza que dali você vai querer dormir e não vai querer fazer mais nada. Então, o que eu quero explicar? Que o nutrir-se, o se alimentar, você ir lá, eu vou tomar café da manhã, vou jantar. Você coloca a mesa para você comer. Você não precisa colocar a mesa só quando você vai receber visita ou só quando é um dia especial. Você tá nutrindo o seu corpo. Seu corpo é sagrado. Então, o momento de você se alimentar, ele tem que ser um momento de cura. A gente se alimentar, comer saudável, cuidar da nossa saúde é cura. É o momento de você se curar. É o que eu falei no vídeo anterior. O que a gente coloca pra dentro reflete no nosso corpo 100% por fora, fisicamente e psicologicamente. Então, esse é algo muito importante. Eu quero que você pense na sua refeição, na sua alimentação, como algo que você vai levar pra sua vida, que vai transformar a sua vida e te fazer olhar a comida com outros olhos. Não vai ser uma válvula de escape. Mas de vez em quando eu posso tomar um sorvete. Um dia eu estressei, quero tomar 2 cervejinhas, ok. O que não pode é virar um hábito. A gente fazer isso todo dia. Esperar a sexta-feira, o final de semana, pra você ir lá encher a cara de cachaça porque você teve uma semana péssima no seu trabalho. A gente tem que aprender a lidar com os desafios da vida. Não vai ser fácil, gente. Não é fácil pra ninguém. E eu te falo uma coisa. Eu acho que se a vida não fosse feita de desafios e fosse fácil, não teria graça. Você evolui passando pelos processos. E emagrecer é um processo. E emagrecer é cura. Emagrecer é deixar você com um corpo mais saudável para lá na frente você dar conta de se cuidar, que eu já falei, e cuidar das pessoas que estão ao seu redor. E às vezes você vai ensinar essas outras pessoas a ficarem tão cuidadosas quanto você que elas não vão precisar de ajuda. Elas vão conseguir ser independentes. Como que você se vê na sua velhice? Dependente ou independente? São coisas que a gente tem que pensar. E eu quero que você se cure também das suas dores. Aproveite esse processo. Eu tinha pedido para vocês acordarem mais cedo, ou vamos até incluir algo que eu acho que seria até mais fácil, para você orar ou meditar, tanto de manhã quando você acorda, para você ter um dia legal, para você ficar motivado, ou antes de dormir, você agradecer pelo seu dia e agradecer até pelas coisas de ruins que podem ter acontecido. Que eu tenho certeza que tudo que acontece na sua vida é para te ensinar alguma coisa. Ou você acha que tudo que você viveu até hoje não te ensinou nada. Só que o que a gente faz? A gente pega os momentos ruins, vai lá e coloca como se fosse a pior coisa da nossa vida. Uma coisa que é muito importante, que eu quero que você pense e reflita, é assim. Todo mundo tem a fase boa na vida. Um dia você vai conquistar o carro dos seus sonhos, a casa dos seus sonhos, o salário dos seus sonhos, o emprego dos seus sonhos. Só que você tem que lembrar que nem sempre você vai ter coisas boas na sua vida. A sua vida não vai ser só flores 100% do tempo. Você também vai passar por processos de frustração, tristeza, perda. Não vai ser 100% mil maravilhas. E você tem que entender que do mesmo jeito que o momento bom passa, o momento ruim também passa. Às vezes você tá triste, terminou um relacionamento, perdeu a amizade com uma pessoa que você gostava muito.
Você tem que lembrar que esse momento vai passar. E é um dia após o outro. É o que a gente tá fazendo aqui. É um dia após o outro. A gente tá aprendendo. Aprendendo o quê? A comer. Aprendendo a se exercitar. Aprendendo a se olhar no espelho e falar, olha, não tá legal assim. Por quê? Porque quando a gente se olha no espelho, a gente vê por fora. Mas eu tenho certeza que o que você vê por fora tá ligado ao que você tem dentro de você. Eu falo da alimentação e eu falo da sua cabeça. Então, vamos ter, né, esse pensamento de ressignificar. Que o meu objetivo com esse protocolo é justamente esse. Que você ressignifique a sua vida, a sua alimentação, as suas escolhas e tudo aquilo que você pensa. Vamos nos curar daquilo que nos faz mal. As pessoas falam assim, mas eu sou viciada em açúcar, eu não consigo ficar sem comer 5 quadrados de chocolate depois do almoço, uma colher de doce de leite. Você é viciada em açúcar? Então quer dizer que se eu te der um pote de açúcar e uma colher, você vai comer? Se eu falar assim pra você, olha, usar droga é legal, vai fazer você ser a melhor pessoa do mundo, você vai fazer? Entende? Que são escolhas. Entende que comer, se alimentar, cuidar de você é uma escolha. E quem tem que fazer essa escolha é você. Só você pode fazer essa escolha e mudar completamente aquilo que você pensa. Por que a gente introduziu o jejum essa semana? O jejum, às vezes no início, como nós já viemos baixando o carboidrato, então essa semana não é para vocês sentirem cansaço, ficarem prostrados, né? Essa semana é para ser um pouquinho melhor, para vocês terem um pouco mais de energia, mais concentração. Quando o nosso corpo tá em jejum, a gente fica mais alerta, a gente fica mais disposto, a gente fica mais produtivo no jejum. Por isso que é legal a gente tentar fazer as 14 horas. Gente, o mínimo são 12. Mas 14 horas, o seu corpo já tem uma sinalização que ele vai entrar em cetose. Que é quando o seu corpo vai utilizar o seu estoque de energia. Ele não vai pegar do alimento. Ele vai usar ali, ó, a gordurinha do seu flanco, aquela bananinha embaixo do bumbum, a gordurinha do seu braço, a sua papada. Essa gordura que está em excesso no seu corpo que vai ser utilizada como fonte de energia. Então, a intenção do jejum é justamente essa. Fazer com que você use a energia do seu estoque. Porque você está comendo tanto carboidrato e tanto açúcar que seu estoque está enorme. Aí o seu corpo não está tendo mais, ele não gasta. Às vezes, num treino, você pode gastar 400 calorias. Em uma refeição do dia, você consome essas 400 calorias. Uma refeição. Aí eu expliquei sobre o metabolismo basal, né? Que é o gasto calórico ao longo do dia. Então, em repouso, a gente tem um gasto. Com atividade física, a gente tem outro gasto. E dependendo do tipo de atividade que você exerce de trabalho, outro gasto. Vamos colocar que você tem 2.100 calorias de metabolismo basal. Que você pode gastar, por exemplo. Para você emagrecer, você teria que estar fazendo uma dieta de 1.500 até 1.700 calorias. Para você ter esse déficit calórico, comer menos do que gasta para poder emagrecer. Um déficit pequeno igual esse vai fazer você emagrecer a longo prazo, que é o mais saudável. Por isso que o nosso protocolo tem 4 semanas. Ele vai ficar mais restritivo essa semana e semana que vem, e depois a gente volta comendo normal. É pra quê? Pra dar um choque no seu metabolismo. Pro seu metabolismo entender, ó, eu tô bem aqui, eu tô me alimentando bem, tô comendo saudável, eu não preciso comer 6 refeições no dia. Eu não preciso me entupir de banana, de pão, de macarrão, pra eu ter energia e ficar legal. Né? Eu consigo aí dar um espacinho, opa, eu tive que ir numa reunião, tem uma reunião agora, eu não tive tempo de comer, tá tudo certo. Vou tomar água aqui, tá tudo certo. Não vou morrer porque eu não comi nada. É justamente isso, o nosso corpo, gente, a gente pode ficar vários dias sem comida, a gente só não consegue ficar sem água. Então isso que é importante, se hidrate. Eu falei nesse processo, a gente precisa consumir água na quantidade necessária, o que é necessário para ficar legal esse processo agora do jejum, tá? E esse processo do jejum é justamente isso, vai melhorar o seu controle alimentar. Você não vai se perder, não vai, eu te garanto que não. Eu tenho certeza que vai ser um resultado incrível e essa semana vai mudar muitas coisas aí na sua vida. Então, ó, o vídeo de hoje, para não ficar muito longo, era sobre mentalidade, era sobre essa questão do comer emocional, né? Que a gente precisa tirar
esse vínculo da comida com as nossas emoções. Coma para se nutrir, para se curar, não para ficar doente, que é o que a gente estava fazendo, ok? Então, ó, esse foi o primeiro videozinho da semana. Logo, logo tem mais. Beijo!